Esta é a lição de número 9, na qual vamos estudar o 8º mandamento. Por favor, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Hoje vamos estudar o 8º mandamento, Êxodo, capítulo 20, versículo 15. O 8º mandamento diz: não furtarás. Você é um ladrão? Muitas pessoas e certamente muitos cristãos passam por alto esse mandamento. Creio que muitos cristãos têm um sentimento de satisfação com o pensamento de que este é um mandamento que eles não desobedecem. Mas vamos considerar esta pergunta cuidadosamente. Eu sou um ladrão? O roubo é um dos pecados mais comuns no mundo de hoje. Há uma tendência no homem de tomar o que não lhe pertence. O desejo de possuir ou usar algo para o seu próprio benefício tem levado muitos a pisar em cima dos direitos e propriedades do seu próximo. Por alguma razão, parece haver um desejo insaciável de muitas pessoas em obter algo simplesmente pelo fato de ter. Martinho Lutero disse: se todos os ladrões que não desejam ser considerados como tal fossem enforcados, o mundo logo seria devastado e ficaria sem executores e sem forca. Deus tem dado para o homem certos direitos, mas porque violamos os direitos do nosso próximo, em vez de respeitá-los, Deus deu este 8º mandamento: não furtarás. Estamos desobedecendo esse mandamento? Estou falando para você, meu irmão em Cristo, e para o seu próprio coração. O furto comum de bens materiais não coloca em um relacionamento errado com a lei. Alguém pode ser levado a roubar, talvez por causa da pobreza, por causa da embriaguez ou por causa de um problema mental. Há muitas razões pelas quais as pessoas roubam. O número de prisões por roubo aumenta a cada ano, e a idade dos ladrões está ficando cada vez menor também a cada ano. Não muito tempo atrás, onde eu morava, vi 3 jovens ladrões de apenas 11 anos serem presos porque eles tinham entrado nas lojas do bairro e roubado grandes somas em dinheiro. Agora, a maioria de nós considera tais atos como maldade, mas existem vários métodos de roubo, com sua própria terminologia que fazem o culpado parecer inocente. Nos negócios é chamado de prática empresarial. Existem métodos que são legais e outros que atacam os direitos de outros. O mundo nunca foi capaz de se livrar do tipo de roubo a que se refere Amós, no capítulo 8, versículos 5 e 6. Diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo. O sistema mosaico advertiu contra todo o tratamento injusto que envolvia a ideia de roubo. Por exemplo, em Levítico capítulo 19, versículos 35 e 36 diz: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo, e justo intereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Deuteronômio 25, 13 a 16 diz: na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás 2 tipos de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus, porque a abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer injustiça. Na linguagem atual, Deus está simplesmente dizendo que se você é um negociante, você deve dar o peso correto que corresponde ao preço correto. Se você está cortando tecido, deve dar a medida certa e não menos. Muitas pessoas que frequentam a igreja, cidadãos decentes e respeitáveis, se tornaram ladrões quando não pagaram seus impostos. Quando eu fui pastor, um fiscal do governo falou para mim que a igreja deveria ser uma das mais ricas organizações da cidade, ou os seus membros são mentirosos. Agora, por que ele disse isso? Simplesmente porque as pessoas declaravam nos seus impostos grandes contribuições para a igreja local. Não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos as ofertas para a igreja são deduzidas no imposto de renda. Que vergonha para alguns cristãos quando eles tiverem que prestar contas por cada relatório falso no tribunal de Cristo. Quando os principais sacerdotes e escribas enviaram espias para o nosso Senhor, eles perguntaram: é lícito dar tributo a César ou não? Jesus respondeu: mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição?
E respondendo eles, disseram, de César. Disse-lhes então, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Lucas 20, 22 a 25. Esta pergunta era política. Foi feita com o propósito de pressionar para que o Senhor tomasse um partido político, mas em vez disso o Senhor ensinou que o homem é devedor do Estado, do qual eles usavam a moeda em seus negócios. Este princípio aplica-se a todos os homens, em todo lugar. Se não damos o relatório exato de nossas posses, somos culpados do pecado de roubo. Creio que nós, como cristãos, devemos ser cuidadosos em nossos negócios em relação ao próximo, especialmente com o nosso governo, e pagar também os nossos impostos. Agora, eu não gosto de pagar impostos. Eu sei que você também não gosta, como acontece na maioria das pessoas, mas eu pago os meus impostos e faço isso dentro do prazo determinado. Eu não aprovo o aumento de impostos, mas eu tenho que pagá-lo como filho de Deus. E se eu falsifico os registros, então eu estou roubando. Muitas pessoas usam truques para evitar os impostos sobre determinados bens. Isso, meu amigo, é roubar. O apóstolo Paulo diz em Romanos 13, 7, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Funcionários da alfândega dizem que as pessoas que vêm do estrangeiro camuflam as mercadorias para evitar o pagamento de impostos. Se sabemos que há um imposto a pagar sobre determinados bens, então nós devemos pagar. Nós não devemos tentar falsificar os registros. Às vezes somos tentados a evitar de pagá-los. A primeira vez que viajei para fora do país, lembro-me que me senti mal quando funcionários aduaneiros examinaram todos os meus pertences. Eles abriram a minha mala e verificaram tudo que eu tinha. Como cristãos, deveremos ser os primeiros a pagar impostos. Então, por que não gostamos de ser examinados? Se eu não estou fazendo nada de errado, então eu não tenho nada com o que me preocupar. Devemos ser sempre corretos. Também roubamos quando usamos os direitos de outros para o nosso próprio benefício. Muitos anos atrás, eu era empregado de uma empresa que dava um cartão de desconto para todos os funcionários. Este cartão dava 10% de desconto do valor da compra. Era doloroso ver cristãos gastando grandes somas de dinheiro com joias, móveis e outras comodidades, e apresentando o cartão de desconto de um amigo para se beneficiar. Este ato era falso e enganoso, porque usurpava o nome da pessoa que era o verdadeiro dono do privilégio. Portanto, amigo, não é correto fazer essas coisas, e Deus não quer que nos comportemos dessa maneira. Uma ilustração da Bíblia expõe esse tipo de coisa. Um dos personagens mais marcantes do Antigo Testamento é Jacó. Certo dia, o irmão de Jacó, Esaú, voltou do campo cansado e com fome. Jacó estava preparando comida para a família, quando o cheiro da comida atraiu Esaú. Ele disse para Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho porque estou cansado. E Jacó disse, vende-me hoje a tua primogenitura. Isto está em Gênesis 25, 29 a 31. Esaú estava desfalecido de fome e vendeu seu direito de primogenitura para seu irmão por um prato de comida. Quando a Bíblia se refere a Esaú e a essa transação, ela diz que Esaú vendeu seu direito de primogenitura. Hebreus 12, 16. Agora, não estamos desculpando Esaú por sua parte no acordo, porque, sinceramente, as ações de Esaú não eram boas. Ele não valorizava os direitos dados por Deus e isso significava desprezar o doador desses direitos. Mas é estranho que Jacó nunca foi visto como aquele que comprou a primogenitura de seu irmão Esaú, apesar do fato das Escrituras dizerem que Esaú vendeu, mas Jacó é sempre visto como a pessoa que roubou o direito de primogenitura. Da mesma forma, Jacó recebeu a bênção de seu velho pai, que estava destinada a Esaú. Como é triste ver este velho patriarca e líder de Israel culpado do pecado de roubo. O mais triste é o fato de que nós, cristãos, depois de 2000 anos de pregação do Evangelho e ensino da Bíblia, muitas vezes usamos os métodos de Jacó. Não somos menos culpados de violar este mandamento quando roubamos a reputação de outra pessoa. É algo comum entre muitos cristãos e geralmente isso tem origem em um espírito ciumento. Alguns cristãos não são bem-sucedidos em ajudar a si mesmos e são rápidos em prejudicar os outros. Este tipo de roubo é certamente mau e prejudicial. Isso sempre foi um mistério para mim, porque tão poucos cristãos, sinceramente, se alegram com o sucesso do outro.
Amado, precisamos ter muito cuidado em nosso falar, em nossas atitudes e ações, para não manchar o caráter, a reputação e a capacidade dos outros. Algumas vezes, apenas um olhar de desprezo quando mencionamos o nome de algum cristão tem causado outras pessoas questionarem a pessoa que foi citada. Querido irmão, estas coisas não devem acontecer entre nós. Precisamos também responder à acusação de roubar o tempo. Creio que muitos de nós somos culpados disso. O homem crê ser o dono do seu próprio tempo e, portanto, é livre para usá-lo como quiser, mas isso não é verdade. Todos nós vivemos um tempo emprestado e no tempo de Deus daremos o nosso último suspiro e passaremos para uma vida onde o tempo não conta. O salmista disse no Salmo 89, versículos 47 e 48, Lembra-te de como é passageira a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Jó 7:1 diz, Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Não vamos ser ladrões do tempo. Algumas vezes escutamos a expressão matar o tempo. Bem, matar o tempo significa entregar-se às coisas sem importância. Se eu tivesse que viver assim, eu já teria morrido. Eu sei que se eu morrer hoje, eu vou estar com o Senhor e eu prefiro morrer hoje do que ficar de braços cruzados, sem fazer nada, somente para matar o tempo. Aquela pessoa que tem prazer em passar o tempo é simplesmente porque não tem nada para fazer. E precisamos orar para que Deus envie avivamento para o seu interior. Desperdiçar o tempo também significa demorar para aproveitar uma oportunidade ou se mover muito lentamente, como um relógio atrasado. Os cristãos que fazem isso não obedecem a esta exortação da palavra de Deus que diz, em Efésios 5,16, remindo o tempo porque os dias são maus. O apóstolo usa esta expressão novamente quando ele disse em Colossenses 4,5, andai em sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Nestes versículos vemos sobre a ideia de aproveitar as oportunidades. Quando as lojas liquidam a sua mercadoria, multidões se reúnem para aproveitar e economizar dinheiro. As donas de casa deixam tudo de lado e correm com entusiasmo para comprar algo que precisam por um preço mais baixo. Assim, os cristãos devem aproveitar todas as oportunidades para levar salvação e bênção para aqueles que precisam. Agora é tempo de servir nosso bendito Senhor. Este é o tempo oportuno. Eclesiastes 3:1 diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O Senhor Jesus disse em João 9:4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Eu vou falar algo aqui e não gostaria que você visse isso como uma pressão, mas eu falo muito sinceramente e, em primeiro lugar, para o meu próprio coração. É sobre dinheiro. Quantas vezes os cristãos têm investido mal o seu dinheiro? Ah, meu irmão, se você foi abençoado por Deus com bens materiais, e alguns estão ouvindo esse programa, se você tem mais dinheiro do que poderia gastar em sua vida, por que continuar guardando? Por que deixá-lo sem produzir? Alguém disse algo há muito tempo atrás e eu nunca me esqueci. Dê o seu dinheiro enquanto vive, porque então você vai saber para onde o seu dinheiro está indo. Se eu estou tocando no coração de algumas pessoas para esta mensagem, basta pensar que bênção seria se você ajudasse a propagar a palavra de Deus investindo na obra de Cristo. Bem, não vamos roubar o Senhor. Há muito a fazer em tão pouco tempo. Roubar não é sempre algo agressivo e ativo. Podemos roubar simplesmente sem fazer nada. O homem que se recusa a pagar as suas dívidas é um ladrão. Algumas pessoas compram sem dinheiro ou pedem um empréstimo de boa-fé, mas nunca devem deixar de pagar. Agora, não é pecado pedir empréstimo. Jesus pediu emprestado um barco, uma moeda, um burro, nasceu em um estábulo emprestado e foi sepultado em um túmulo emprestado. Quando Elias fez o óleo da viúva multiplicar em 2 Reis 4, 3-7, ele disse, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Depois de encher as vasilhas com azeite, ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida. Seria interessante, mas ao mesmo tempo muito vergonhoso, ir até a casa de membros de igrejas e fazer uma inspeção para ver se todos os livros que estão em sua biblioteca pertencem a eles. O hábito de pedir livros emprestados em si já é prejudicial, mas o descuido em devolvê-los, isso é muito pior.
Pessoas que pegam um livro emprestado e não devolvem estão roubando. O profeta Malaquias registra uma justa reivindicação feita por Deus a Israel quando o Senhor disse: Todavia vós me roubais. Malaquias 3:8. O povo perguntou: Em que te roubamos? E Deus lhes disse: Nos dízimos e ofertas. Assim como é pecado roubar algo do nosso próximo, também é pecado roubar algo que é de Deus. O cristão rouba quando ele se recusa a dar de forma gradual e proporcionalmente a obra do Senhor. Tenho certeza que nenhum de nós gostaria de ser culpado por este pecado. Agora, podemos ser vitoriosos sobre este pecado? Sim, nós podemos. Se o homem deixa Deus de lado e deixa de reconhecê-lo como Criador e mantenedor da vida, ele assume o crédito por aquilo que Deus, em sua misericórdia, tem provido a ele. Tive o exemplo disso quando fomos distribuir Novos Testamentos para operários em uma fábrica em Bristol, na Pensilvânia. Todos eles, exceto um, de bom grado, receberam a escritura que eu tinha oferecido. Enquanto eu estava ao lado de uma máquina, começando a falar com um deles, o propósito da minha visita, este homem interrompeu, assim de maneira bruta e, segurando o Novo Testamento, disse arrogantemente: Esse livro nunca colocou comida na minha mesa. Eu trabalho por cada coisa que eu tenho. Bem, eu lembrei a ele que, se não fosse pela misericórdia e graça de Deus, ele poderia ter uma deficiência física ou mental e não ser capaz de ganhar o seu próprio salário. Eu disse: Senhor, você deve parar essa máquina e ajoelhar e agradecer a Deus porque você tem saúde e força suficiente para ganhar o seu pão de cada dia. Deus disse: Minha é a prata e meu é o ouro. Ageu 2:8. Paulo testificou: Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. 1 Coríntios 10:28. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. 1 Timóteo 6:7. Querido amigo, devemos considerar nossas obrigações para com Deus, que nos deu a vida. A verdadeira conversão torna o homem honesto. Quando Zaqueu se converteu, ele tinha um passado sombrio, ele era um cobrador de impostos, odiado pelos judeus. Mas quando Jesus o salvou, ele confessou seus pecados e fez uma promessa ao Senhor Jesus, dizendo: Ei, Senhor, a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se defraudei alguém, eu restaurarei 4 vezes. Sim, a autenticidade e a integridade da conversão daquele homem foi mostrada por sua vontade em restaurar todo o dinheiro que tinha tomado injustamente dos seus concidadãos. Você é um ladrão? Eu sou um ladrão? Se queremos estar bem com Deus, devemos fazer a coisa certa e Deus vai nos abençoar. Em qualquer circunstância, em qualquer momento.